Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal James Hackett. Eu sou Igor, eu sou Ítalo. Hoje vamos reagir ao vídeo do canal Ei Nerd. Foi sobre aqui nos comentários pra gente reagir. Que é Perturbador, a verdade por trás de todos os contos da Disney, parte 3. A gente reagiu a parte 1, parte 2. A gente reagiu. Foi um tempinho atrás, a gente reagiu parte 1, parte 2. Agora vamos reagir a parte 3. lembro. Também não lembro muita coisa não. Vamos reagir a parte 3. E eu conheço muitas histórias da Disney, muita história macabra. Mas vamos ver se essas aqui é uma das histórias que a gente conhece. Então, gente, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Se prepara para arruinar um pouquinho mais sua infância, que hoje eu trouxe. Rapaz, eu trouxe outros contos de fatos que na origem eram histórias sinistras e nada a ver com o que a Disney fez. Bora que tá demais esse vídeo. Todos são sinistros. Na verdade, alguns contos da Disney foi basicamente baseado em histórias de terror. É dos irmãos Grimm. A maioria são baseados dos irmãos Grimm e alterada. Inestrantes, Peter aqui. Vocês já estão ligados que os contos de fadas originais eram muito mais casca grossa do que as versões que a gente conhece. Vocês já sabem disso, né? Então se segura que hoje eu trouxe uma lista com histórias que vão te deixar de cabelo em pé mesmo. E como sempre, nunca mais você vai ver esses contos da mesma forma. Mas antes que você fique sem palavras e atônito, eu preciso do seu like, preciso que você clique agora. Porque senão você não consegue depois. Já se cobre, chama alguém pra assistir com você, assiste de conchinha, porque senão pode complicar pra você depois. Pode causar traumas esse vídeo, hein? Preparado? Da infância. A Bela e a Fera. Talvez essa seja uma das histórias mais sombrias, e você já vai entender o motivo disso. Tudo começou com a fera que existiu de verdade. Por essa eu não esperava, né? Mas longe de ser um príncipe amaldiçoado com magia, né? A história real é realmente cortar o coração. Um homem chamado Pedro Gonzalez, que nasceu nas Ilhas Canárias no século XVII, veio para o mundo com uma condição muito rara chamada hipertricose, ou síndrome do lobisomem. Com essa doença ele tinha muitos pelos no corpo inteiro, inclusive no rosto, né? Parecendo mesmo exatamente aquela fera que a gente conhece no conto. Muito pelo no rosto. Ainda na infância, o Pedro Gonzalez começou a ser tratado como animal e foi dado para o rei Carlos V como um presente raro. O rei achou o Pedro uma figura muito interessante e ele passou a ser alimentado e educado como um ser humano. Décadas depois, o rei faleceu e todos os pertences do rei passaram para a rainha Catarina de Médici. Inclusive, o Pedro Gonzalez se tornou propriedade dela. Então ela decidiu fazer um tipo de experiência com Pedro e arranjou uma moça para se casar com ele, simplesmente para ver se eles podiam ter filhos e se esses filhos nasceriam com a aparência monstruosa do pai. A noiva só pôde ver o Pedro no dia do casamento e, segundo contam, ela ficou bastante assustada, lógico. Mas eles se casaram e foram construindo um relacionamento amoroso de verdade. E, de fato, alguns dos filhos deles nasceram com a mesma síndrome do pai. O pior é que algumas crianças eram tão interessantes aos olhos da nobreza que foram dadas de presente para outros reis na época. Nossa, mas que essa história deu inspiração para um conto escrito em 1740, que é A Bela e a Fera. Mas a história criada não é muito melhor do que a vida real. Nessa história, o menino órfão foi criado por uma fada do mal. A fada, então, tentou seduzir ele mesmo ele sendo criança. Mas como ele recusou a safadeza, ela transformou ele na fera. Que horror! Frozen. Nem pensa em Let It Go, ok? Não tem nada a ver. Frozen era, na verdade, uma história muito mais tensa, horripilante, casca grossa. Ela é baseada no antigo conto A Rainha do Gelo. Mas ao invés da Elsa, né, a personagem principal se chamava Gerda. E ao invés de uma irmã, ela tinha um irmão. Na origem, os trolls criaram um espelho... mas tem uma história desse tipo de negócio que... Eu acho que eu já assisti um desenho com o nome de uma amiga que era... eu te referia também do gelo e o nome da pessoa principal era Gerda. Eu não lembro qual foi no desenho que eu assisti que eles iam pra uma montanha que ela vivia com o casaco de pele, que era ela, dois irmãos loiros, com os olhos castanhos, que foram pra resolver um negócio feitiço lá com... Eu não lembro muito bem, não. E o nome da pessoa principal era Gerda também. Eu não lembro desse desenho, não. Eu lembro que quem dublava a menina, eu acho que era a Larissa Manoela. A dubladora dessa menina. Você tá fugindo de desenho, não? Eu não sei, eu acho que eu lembro que essa história, assim, não sei se é verdade, né? Realmente é confusa. Que não mostrava a verdade. E quando esse espelho se quebrou, vários cacos entraram nos olhos e no coração do menino.
A rainha má então sequestra o garoto e faz ele se esquecer da irmã. Claro que a Gerda não ia deixar isso assim, né? E começou a procurar pelo irmão em todos os lugares, inclusive desenterrando mortos. E como ela não encontrou o corpo do irmão entre eles, isso significa que ele estaria vivo, então ela continua a busca. Bizarro, né? João e Maria. Olha, pode não parecer a princípio, mas João e Maria é uma história daquelas, de verdade, dá nó na garganta. Então, essa realmente é complicada até de passar. A animação da Disney é bem antiga, né? Do início dos anos 50. Mas o enredo é aquele tradicional que você conhece. As crianças vão lá colher frutas na floresta e jogam migalhas de pão pelo caminho para não se perderem. Mas tudo dá errado quando os pássaros comem as migalhas e eles se perdem na floresta até encontrar a casa da bruxa. A história original é muito pior do que você imagina. De acordo com a versão dos irmãos Grimm, João e Maria foram abandonados na floresta pela própria mãe para que morressem de fome. A família era muito pobre, não teria como sustentar eles. E aí por isso que os pequenos ficam afoitos com a casa de doces, porque viviam na miséria, estavam com fome. O final é trágico. Depois de eles conseguirem escapar das garras da bruxa, os dois conseguem encontrar o caminho de casa. Mas quando chegam lá, os pais são encontrados mortos de fome. Chapéu! Que na história eles realmente vencem a bruxa e eles voltam, tipo, a história dele não é tão pesada não, porque, tipo, eles voltam pra casa. Mas, tipo, eles encontram os pais mortos de fome, como é que eles vão se sustentar? Só se eles voltarem pra casa da bruxa e continuar morando lá, comendo na casa da bruxa, mas também, sem a bruxa vai manter o feitiço, a casa lá por descer. Nossa, tá tudo multiplano, porra. Mas também tem uma onda do pássaro também, se eles botassem o pássaro numa gaiola e matassem o pássaro, eles tinham comida com o pão. O menino foi burro de botar o pão, mas o pássaro não comeu. Chapeuzinho Vermelho. Não poderia faltar ela, lógico, né? E sim, a Disney tem uma animação de Chapeuzinho Vermelho feita em 1922, ainda em preto e branco. Nessa história, a garotinha vai levar doces pra vovó dela, quando um mágico vê a garotinha e se antecipa chegando primeiro na casa da velhinha. A Chapeuzinho entra na casa e começa lá uma grande confusão, até que o gatinho dela de estimação pede ajuda para um aviador que estava nas redondezas, e tudo acaba bem. Aí na década seguinte, a Disney ainda produziu outras pequenas animações misturando Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, né, Cachinhos Dourados e o Lobo Mau. Mas todas essas versões são bastante suaves se comparadas à versão original. Na primeira versão desse conto, o Lobo Mau mata a vovó, mas não come ela imediatamente. Tudo fica ainda pior quando a Chapeuzinho chega na casa e o lobo, disfarçado, oferece um jantar para ela comer com carne e vinho. E sim, é exatamente isso que você tá pensando. O vilão serve para ela carne e sangue da velhinha. E ela come sem saber, ela come a própria vovó dela. Por fim, a falsa vovó chama a garotinha para se deitar junto com ela na cama, mas pede que ela tire toda a roupa antes. E aí, por fim, o lobo devora a Chapeuzinho. Você entendeu, né? Tenso demais. Gente... E aí, isso jovem, você pesado, com a cabeça bugando depois dessas histórias. Eu achei o último pesado. Conta pra mim qual que você achou mais perversa de todos. Se vocês quiserem outro vídeo desse tema, continua pedindo aqui embaixo, que eu trago mais pra vocês. Obrigado por esse vídeo. Toca aqui agora, se inscreve. Não sai sem se inscrever. Ativa o sininho, porque quando lançar o próximo, parte 4, 5, você vai estar sempre com a gente aqui. É muito bacana saber que eu tô trazendo esses vídeos e vocês estão conhecendo todo o universo por trás das criações dos contos de fadas. Tem muito mais coisas pra chegar pra vocês do universo nerdístico. Então você tem que estar inscrito com o sininho. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui! Gente, eu fico pensando assim, essas histórias são muito pesadas, mas tipo, eles pegaram uma história tão verdade, como é que alteram uma história? Tipo, não criam uma história, mas eles alteram uma história macabra assim para as crianças. Mas o mais estranho é que quem inventou essas histórias, porque histórias, tipo, sempre, se você reparar, retrato da época na época da Renascença, tipos antigos. Todas as histórias são de tipos antigos, assim, retratam essa época. Mas o mais sinistro é quem pegou essa história e alterou para o infantil e para poder, tipo, todo mundo servir, olhar para vocês, que bonitinho. As pessoas, nossa, que história macabra. Bom pegar e transformar para criança. Tipo, quem chegou a ter essa ideia? Pessoas que pensam no dinheiro e no lucro. Mas, tipo, alguém... Meu Deus. É isso, gente. Eu fiz por aqui. Obrigado. Se inscreva, curta e comente. Tchau.